Nós conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. A pressão lá embaixo é capaz de esmagar um submarino militar moderno, como se fosse uma latinha de refrigerante vazia. Mas não é a pressão que assusta os poucos exploradores que ousaram descer até a zona abissal. É o que eles viram lá, coisas que a biologia moderna jura que não deveriam existir. E a pior parte? Há evidências reais de que algo colossal está se movendo lá embaixo. E os militares sabem exatamente o que é. Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos descer até onde a luz do sol nunca chegou. Um lugar onde a escuridão esconde pesadelos reais. Mas antes de eu te mostrar a foto e o relato oficial que aterrorizou cientistas no ano de 1960, você precisa entender o que faz desse ambiente uma verdadeira armadilha mortal. A partir dos 4.000 metros de profundidade, entramos na zona abissal. A temperatura é quase congelante e a escuridão é absoluta. Sobreviver aqui exige sacrifícios bizarros da natureza. Aqui, a evolução tomou um caminho sinistro. Criaturas usam luzes biológicas não para enxergar, mas para hipnotizar presas em direção a mandíbulas que parecem feitas de agulhas. Eles parecem monstros alienígenas. Mas esses monstros microscópicos não são nada comparados ao que os radares militares captaram em 1997. Ouça com atenção. Esse som foi batizado de bloop. Foi tão absurdamente alto que sensores espalhados a mais de 5.000 quilômetros de distância registraram o eco. A versão oficial do governo diz que era apenas um enorme iceberg rachando no gelo antártico. Só que cientistas independentes discordam. O som tem o perfil acústico exato de um animal marinho, um chamado orgânico. O problema? Para emitir um som dessa magnitude, o animal precisaria ser, no mínimo, 10 vezes maior que uma baleia azul. E isso nos leva direto ao segredo militar que eu mencionei lá no começo. Ano de 1960. O explorador Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, entram para a história ao descerem no ponto mais profundo do planeta, a Fossa das Marianas. Foram quase 5 horas de descida claustrofóbica. Quando finalmente tocaram o fundo, a quase 11 quilômetros de profundidade, eles relataram ter visto uma espécie de peixe achatado e um camarão. Parecia inofensivo. Mas o relato não oficial conta uma história bem diferente. Nos anos seguintes, pesquisadores que tiveram acesso aos diários de bordo originais descobriram anotações perturbadoras. Durante a descida, um objeto em formato de disco de tamanho impossível circulou a embarcação. Ele se movia contra a correnteza. Não era um redemoinho. Não era uma falha de equipamento. Era algo colossal nos observando de volta. Hoje, vazamentos de operadores de sonar de submarinos nucleares frequentemente relatam OSNs, objetos submarinos não identificados, se movendo a velocidades que destruiriam qualquer material construído pelo homem. A ciência oficial tenta abafar os casos chamando de erro de leitura dos sensores. A tripulação do Trieste sabia que não era um erro. Era um pesadelo vivo. O oceano continua sendo o último e mais perigoso mistério do nosso planeta. Nós olhamos tanto para as estrelas em busca de alienígenas que esquecemos de olhar para o que vive sob os nossos próprios pés. Talvez seja melhor que algumas coisas permaneçam nas sombras da zona abissal. E você? Se tivesse a chance de descer em um submarino blindado até a Fossa das Marianas, você teria coragem de encarar o que vive lá? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu leio todos os comentários. Se você gosta de desvendar os maiores mistérios do mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo. Há muitos outros segredos que eles não querem que você saiba. Até o próximo vídeo.